Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Esconderijos dos Psicanalistas. O tema do vídeo de hoje é silenciar as análises e uso excessivo de teoria. Bom, vamos lá. Eu resolvi colocar também nesse vídeo esses dois pontos, porque eles estão intimamente articulados, né? Ou seja, o silêncio de um e o excesso de outro dizem alguma coisa quando há um desequilíbrio. Por que falamos muito de um assunto e pouco de outro assunto? Há uma razão, não é por acaso. Então eu resolvi colocar esse binômio, né, nesse vídeo, por conta disso, dessa articulação. A gente sabe que quando eu coloco silenciar as análises, aí eu estou dizendo tanto a análise do analista ou as análises pessoais do psicanalista, seja ele como paciente ou como analisando, como vocês preferirem, como as análises que ele conduz, né? Então é possível existir juntos esses dois tipos de silêncio, ou seja, a pessoa não fala nada sobre o seu lugar de paciente, de que maneira ela testemunha ou não, né, o seu lugar de paciente ou de analisando, de que forma ela foi beneficiada ou não, ou até mesmo prejudicada pela psicanálise, e também de que maneira ela estaria conduzindo a sua clínica, não dando notícias disso. Né? Por que será que ela não se pronuncia? Porque são coisas muito íntimas, exporia os pacientes, exporia a própria vida pessoal, né, do psicanalista. Depende de como a gente faz essa transmissão. Depende, é claro, se você citar o nome do paciente ou dizer de uma figura pública muito conhecida e citar acontecimentos, né? Ou, digamos, falar de coisas muito íntimas da sua sexualidade, do que aconteceu entre quatro paredes de um motel, né? Enfim, são coisas de fato que trazem uma exposição muito grande, mas isso não quer dizer que a gente não possa transmitir a psicanálise através da nossa clínica, né? Então é muito fácil também da gente usar esses argumentos protecionistas, né? Vamos dizer assim, a gente utilizar um certo código de conduta ética, né? Para se esconder e não dar a cara a tapa, não mostrar a nossa castração, onde é que o bicho pega, onde é que o bicho não pega, né? Então é muito fácil recorrer à teoria, ao saber intelectual, como uma tentativa de, através da erudição, né, abafar a castração clínica, o nosso dia a dia, né, como clínicos. E é aí que eu traço uma diferença entre transmissão e ensino da psicanálise. É claro que essas coisas elas podem se misturar muitas vezes, mas acho que teoricamente é importante a gente fazer uma diferenciação didática entre transmissão e ensino. O ensino da psicanálise seria justamente, vamos dizer assim, a compreensão conceitual, né, dos textos. Então, o que é complexo de Édipo, narcisismo, castração, gozo, né? Significante, enfim, pulsão de morte, ou seja, são os encadeamentos históricos, epistemológicos dos conceitos, né? De que maneira eles são construídos, para que eles servem, né? Enfim, qual é a finalidade deles, né? Enfim, esse seria o ensino da psicanálise, né? Um saber teórico. Já a transmissão da psicanálise é a transmissão, de alguma maneira, da experiência psicanalítica propriamente dita. Ou seja, ela diz respeito ao saber fazer cotidiano clínico do psicanalista. E é justamente essa faceta que o Freud muito focava, né, quando ele dizia dos seus sonhos, quando ele trazia os seus casos clínicos, muito mais inclusive pelos seus tropeços do que pelos seus acertos. Ele era muito honesto e franco, né, de se mostrar, porque justamente ele estava fundando a psicanálise.
Então, eu acho que um retorno a Freud hoje vai muito nesse sentido da gente poder resgatar a humanidade do Freud. Ah, mas ele fez isso porque ele estava criando a psicanálise, agora não precisa mais. Não, não é verdade. Precisa sim, agora mais do que nunca, principalmente a partir desse fenômeno da psicanálise muito carregada pelo discurso universitário, onde o saber enciclopédico conceitual está abafando, né, a transmissão do saber inconsciente, que é esse saber fazer pulsional que a gente conquista e desenvolve dentro de um processo de análise pessoal. Então, sim, eu sou a favor do ensino da psicanálise, obviamente, nas universidades, nas instituições de psicanálise, nos grupos de estudo, vamos dizer assim, na formação independente, né, através de maneira autodidática, onde você pode ler os livros que te interessam, contanto que esse ensino, né, esse saber conceitual não abafe a dimensão subjetiva, né, singular da análise. Ou seja, como cada analista se faz analista, no caso a caso, no um a um. Isso é da ordem de uma alfaiataria, de uma coisa muito sui generis e que pouca gente fala, né? Pouca gente fala porque é muito fácil para a pessoa evitar críticas, ela ficar blindada através de um saber teórico, de um saber intelectual. Então, os psicanalistas são humanos, demasiado humanos, eles têm angústias e é muito fácil deles recorrerem, como eu falei no vídeo anterior, né, no primeiro episódio, a formação institucional, filiação institucional, como uma fuga, né, para ele estar numa suposta posição de garantia de alguma coisa. Como é fácil ele usar, então, o neoliberalismo como uma crítica, né, na qual ele não se implica naquilo que ele está fazendo, como ele pode usar a teoria, né, para fugir, né, da sua implicação pessoal e direta no seu trabalho, né? Então, a meu ver, transmissão da psicanálise tem a ver com humanidade, tem a ver com a nossa castração no sentido de falta de carência, onde a gente mostra as nossas dificuldades e os nossos acertos, os nossos ganhos do dia a dia, né? Então, é muito importante que a plataforma Lattes, a teoria, o saber acadêmico não abafe o sujeito, porque aí a gente pode ter, de uma certa forma, muita psicanálise circulando, enquanto teoria, enquanto conhecimento, né, acessível, o que é bom, mas por outro lado isso gera um efeito paradoxal, que é um assassinato do saber fazer, da dimensão inconsciente da análise, que aí sim eu entendo que está num elo direto com o humor, a arte e a anarquia, que é a responsabilidade interiorizada, onde cada um faz a sua própria psicanálise. Então, meu convite é que todos possamos olhar para esse sintoma, esse esconderijo dos psicanalistas, porque sim, é uma forma deles lidarem com o seu desamparo, de não querer mostrar a sua castração, mas eles precisam, a partir do momento em que eles resolvem ser psicanalistas, dar a cara a tapa sim e se mostrarem, né, para que a psicanálise vá adiante. E aí, quem quiser usar isso, os meus vídeos, eventualmente, ou os vídeos ou a transmissão, os textos de quem fizer isso, como ataque, para dizer, ah, tá vendo, olha como ele tá castrado, como ele errou, que faça, mas essa pessoa vai estar numa posição muito empobrecedora, porque ela vai estar colocando no outro uma falha de uma maneira acusatória e ela supostamente está vendendo um peixe de que ela não falha, o que é uma hipocrisia. Então, quem vai usar a falha ou a humanidade do outro, os seus tropeços e os seus sofrimentos como forma de acusação, não está numa posição analítica. Então, não tenham medo de falar, de se expor, claro, com certos limites, evidentemente, né? Para haver um certo resguardo. A gente sabe que o ser humano é perigoso, né? Sob vários aspectos, né? Mas com certo limite, não tenham medo, porque quem não deve não teme, e quem quiser usar isso como meio de ataque,
que use, é problema dele, diz respeito à posição empobrecedora que ele está. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Tchau.